É 1h15, boa tarde. Há Conselho de Líderes já a seguir nesta terça-feira com descida de temperatura. Há pouco estavam 16 graus no Porto, 17 em Lisboa, 20 no Funchal e em Ponta Delgada, 24 graus em Faro. Temperaturas, patrocínio Predictable. Seguros de viagem. Para a sua grande vantagem, leve na sua bagagem a Predictable Seguros de Viagem. E na reunião desta semana do Conselho de Líderes da TSF, os convidados são os líderes parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. A moderação é de Nuno Domingues. O Conselho de Líderes inicia agora a 7ª reunião. A ordem de trabalhos de hoje vai tratar de duas emergências. O PCP agendou para quinta-feira uma proposta de solução para os problemas que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo está a enfrentar para lidar com mais de 400 mil pedidos de legalização de permanência em Portugal. Para sexta-feira, o Bloco de Esquerda propõe-se interpelar o Governo sobre o plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde anunciado pelo Governo. Não esquecendo pelo meio que esta quarta-feira o Primeiro-Ministro vai responder às perguntas dos deputados. Bem-vindos, Paula Santos, líder parlamentar do Partido Comunista Português, Fabiano Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Deputada Paula Santos, o PCP quer regularizar de forma extraordinária a situação de centenas de milhares de pessoas que estão em Portugal ao abrigo das, agora muito faladas, manifestações de interesse para trabalhar em Portugal, manifestações essas que nunca foram regularizadas. Como é que o PCP propõe que este processo possa ocorrer? Muito boa tarde, muito obrigada. De facto, a situação, como referiu, assume contornos que exigem respostas de facto excepcionais. São mais de 400 mil imigrantes que não têm a sua documentação regularizada, com tudo o que isso significa também nas suas vidas, de dificuldades acrescidas para poder encontrar de facto soluções para as suas vidas. É uma situação que se tem vindo a agravar, tem responsabilidades por parte do Partido Socialista, permita que faça essa referência, porque não tomou as medidas de facto necessárias para dotar a AIMA dos meios para resolver estes problemas e teve a protelar de facto a resolução destes problemas, mas da parte do PSD e do CDS a verdade é que também não vemos qualquer intenção de o fazer, mesmo nos anúncios do Governo na área da imigração, fala de uma estrutura, mas que ninguém sabe muito bem como é que é, anúncios que são já do início deste mês, mas que não se vê qualquer tipo de desenvolvimento relativamente a estas questões, o que revela que não é este o propósito, nem é isso que pretendem fazer, resolver os problemas destas pessoas. O que é que nós propomos? De facto, que hajam medidas excepcionais. Se a situação é excepcional, devem ser adotadas medidas excepcionais para a sua resolução. E aquilo que propomos é que haja, de facto, a mobilização, a contratação de trabalhadoras para dar esta resposta, que prevemos que estes trabalhadores possam depois ser integrados na administração pública. Há diversos setores e serviços da administração pública que necessitam, de facto, de reforçar o número de trabalhadores. Não AIMA, necessariamente também, na AIMA, mas não necessariamente também, só. mas também noutras áreas. Portanto, estamos a falar de um conjunto de trabalhadores que devem ser, inclusivamente, integrados na administração pública, como propomos também que haja até um alargamento dos espaços físicos de forma temporária, mas que permita de facto dar esta resposta com maior proximidade, porque de facto sem a documentação regularizada estes imigrantes vêm-se na iminência. Ainda há pouco recebemos no grupo parlamentar do PCP uma mulher imigrante dando conta que tinha ido a uma entrevista para um emprego e que não lhe foi feito o contrato de trabalho porque a sua situação não estava regularizada. Portanto, são situações destas que temos no nosso país e que existe de facto essa resposta à situação em que se encontram, não são da sua responsabilidade, é de facto da ausência de resposta dos serviços públicos, da administração central em resolver o problema destes imigrantes. Portanto, aquilo que se exige são de facto medidas excepcionais que se possa, para poder resolver este problema. Em 6 meses, para regularizar tudo o que está atrasado, sem que a AIMA deixe de funcionar normalmente e continue a acudir a todos os pedidos que surgem, é isso? Se me permite, até fazer uma analogia. De
de certa forma, quando foi o período da pandemia, era necessário, no período da Covid-19 também, um esforço suplementar para a vacinação da população, e foram criadas, inclusivamente, instalações, uns aproveitando espaços disponíveis, outros até com instalações temporárias, para de facto dar essa resposta. Não estou a falar que propomos algo idêntico, não é isso, estamos a falar, obviamente, de situações... Exatamente, a escala é diferente e situações de natureza diferente, mas que haja de facto a possibilidade de poder haver mais postos de atendimento, maior proximidade, que permita dar esta resposta, e que naturalmente são necessários mais trabalhadores, efetivamente, para que se possa tratar destes processos. Propomos um período de 6 meses, queremos, com a proposta que temos em cima da mesa, pode ser um caminho, é um contributo, de facto, para a resolução deste problema, mas que com o objetivo, de facto, de que não se pode continuar na situação em que estão um conjunto de imigrantes no nosso país que pretendem regularizar a sua situação, que pretendem ter toda a sua documentação legal, se permite dizer assim, e que não tenham, não porque não queiram, não porque que seja da sua responsabilidade, mas porque não lhes é dada uma resposta. E, de facto, esta é uma situação que tem que ser resolvida o quanto antes. Fabiano Figueiredo, o Bloco concorda com a ideia deste mecanismo extraordinário para legalizar ou para normalizar ou para regularizar uma situação que está muito longe de ser normal nesta altura? Muito boa tarde, Nuno. Muito boa tarde, Paula. Nós concordamos com a criação de um mecanismo extraordinário para a regularização de todas as pendências. Temos-lo vindo a defender há muito tempo, propusemos-lo diretamente ao Governo e ela é uma necessidade. E porquê é que é uma necessidade? Muita gente que nos ouve não faz ideia do que é a manifestação de interesse. A manifestação de interesse foi um instrumento legal criado para garantir que os imigrantes que vêm trabalhar para Portugal não ficam em situação irregular. É um processo de regularização permanente. Porque o nosso país teve uma experiência de ter milhares de trabalhadores migrantes em situação irregular. Sobretudo na época das grandes obras públicas lançadas nos anos 90, no início dos anos 2000, em que depois se teve que proceder à regularização administrativa extraordinária de milhares de trabalhadores que viviam em situações de grande vulnerabilidade. Na agricultura, mas sobretudo na construção civil. E lembramos-nos do tempo em que não havia manifestações de interesse. Foi também o tempo em que se tiveram que fechar consulados em Bissau ou em Kiev, que estavam tomados pelas máfias. E chegou-se a uma conclusão. Portugal precisa de mão de obra imigrante para o crescimento da economia, para a sustentabilidade do seu sistema social, e eles devem ser bem tratados, devem ser bem integrados, devem ser recebidos com dignidade e com humanismo. E foi para isso que se criou este mecanismo. E o Estado falhou aos trabalhadores imigrantes. O CEF tinha cerca de 300 mil pendências. Uma catástrofe. A AIMA agravou este problema. Os imigrantes não falharam a Portugal. Ao contrário, o Estado português falhou aos imigrantes. Como a Paula disse, referiu um caso, todos nós conhecemos casos destes, pessoas que não conseguem celebrar contratos de arrendamento, contratos de trabalho, porque o Estado lhes falha em entregar um papel. E este deve ser tratado com sentido de urgência. Por isso nós temos proposto que até o final do ano todos os casos sejam regularizados. E há formas de o fazer. Para além de criar uma estrutura de missão que o Governo já devia ter criado, mobilizando todos os meios ao seu dispor, todos os trabalhadores têm descontos há 12 meses para a Segurança Social, deviam ter imediatamente a sua situação regularizada de forma automática. Nós temos em Portugal centenas de trabalhadores que descontam para a Segurança Social, que pagam impostos, mas que não têm a sua autorização de residência. Isto é inaceitável. Isto é profundamente inaceitável, é disto que nós estamos a falar. E o que é que isto leva? Todo este debate tem permitido que o discurso de ódio, as mentiras se propaguem. Por isso, sempre que nós debatemos imigração, fazemos questão de dizer o seguinte. A economia portuguesa, vários setores-chave, dependem profundamente da mão de obra imigrante. Na construção civil, na hotelaria, na prestação de cuidados, na agricultura, as pescas. Todos estes setores não funcionariam sem a mão de obra imigrante. Estes trabalhadores são contribuintes líquidos para a Segurança Social. Contribuíram em 1.800 milhões de euros o ano fiscal passado. Oferiram em apoios 250 milhões de euros. E já agora também não é verdade
que os imigrantes sobrecarreguem os serviços públicos ou que os utilizem de forma abusiva. É mentira. O Serviço Nacional de Saúde não tem problemas de turismo de saúde, como infelizmente várias vezes vozes da direita radical fazem crer. Contribuem, aliás, para a sua sustentabilidade com o pagamento de impostos e recorrem menos ao Serviço Nacional de Saúde porque sabe que a população ativa é que recorre menos ao Serviço Nacional de Saúde. Sobretudo as pessoas mais idosas, quanto mais velhos ficamos, precisamos de mais cuidados de saúde, como é natural, faz parte. E, por outro lado, a criminalidade em Portugal também não aumentou. Nós nunca tivemos tantos imigrantes em Portugal e, ao mesmo tempo, a população reclusa, a comparação entre portugueses e estrangeiros, nunca foi tão baixa. A mesma coisa em relação a arguidos. Nós não temos um problema de insegurança em Portugal. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. E os imigrantes não trouxeram insegurança. Muito pelo contrário. Trouxeram-nos segurança à segurança social, trouxeram-nos segurança à economia. É por isso que é uma irresponsabilidade tão grande o Governo ter acabado com as manifestações de interesse. Porque nós, dentro de muito pouco tempo, estaremos a discutir mecanismos que, aliás, o Governo prevê na Assembleia da República para regularizar de forma extraordinária todos os trabalhadores imigrantes de que a economia portuguesa precisa, nomeadamente em setores de mão de obra intensiva, como a agricultura, as pescas, a construção civil. Toda a gente sabe que o procedimento que quer implementar falhou no passado e vai falhar agora. Achar que a AIMA vai ser substituída pela rede consular é mentira, e o Governo sabe que isso não funciona. Nós temos o exemplo espanhol, onde várias campanhas agrícolas dependem de mão de obra ilegal, irregular. São pessoas que ficam nas mãos da máfia e das redes de tráfico. Nós não queremos voltar. Nós não queremos importar para Portugal os piores exemplos. E isso permite-me só uma última nota, porque no agendamento do PCP nós agendámos um outro projeto, que é uma coisa que nos preocupa muito. O ACM, que foi integrado, foi absorvido pela AIMA, tinha um conjunto de entidades parceiras que colocam mediadores que estão a trabalhar na AIMA, que são essenciais para o funcionamento da AIMA. É mão de obra qualificada, conhece muito bem os procedimentos e a situação não está pior, muito por causa dos seus esforços. São trabalhadores que estão numa precariedade imensa. Nós já tivemos a notícia dos funcionários públicos que pediram mobilidade, querem sair da AIMA porque estão em burnout, porque a carga de trabalho é gigantesca, porque as suas condições de trabalho são muito difíceis, estão sobrecarregados. Falta gente na AIMA. Nós precisamos de segurar estas pessoas, que são pessoas que têm formação específica, que sabem como é que os mediadores que foram colocados pelos os trabalhadores que fazem na prática a integração. Isso, exatamente. E nós temos que segurar estes trabalhadores. Por isso é que nós apresentamos um projeto de lei que garanta que os mediadores são integrados na função pública e que nós seguramos estes trabalhadores, porque o Estado precisa de pessoas qualificadas para que os serviços funcionem. Paulo Santos, há uma estimativa do PCP de quantas pessoas é que devem ser mobilizadas para esta tarefa nesta missão de 6 meses? Bom, nós na nossa iniciativa avançamos com a possibilidade de poder haver a admissão até 10 mil trabalhadores para poder, aquilo que se pretende é que a regularização desta documentação possa decorrer de forma Estamos a falar técnicos administrativos célere, acima de tudo, não é? superiores. Há aqui aspectos que são de facto complexos, mas colocamos aqui a questão é de facto é preciso mobilizar um número significativo de trabalhadores para que se consiga alcançar de facto o objetivo, que é regularizar a situação destes imigrantes o quanto antes. Chamou-me a atenção na parte final do projeto de lei do PCP a indicação de que há necessidade de haver cabimento orçamental para a execução deste plano, de acordo com o orçamento que está previsto ou que está em vigor para 2024. O PCP fez as contas. Quanto é que isto pode custar? Bom, isto vai depender naturalmente daquilo que seja mobilizado, quer em termos de dimensão trabalhadores, da operação, quer em termos também das instalações e das opções. Agora, aquilo que nós colocamos esta é uma questão de opção política. Não é? Nós conhecemos aquilo que era até do anterior governo, as referências que eram feitas em relação à execução orçamental e falando do excedente. Este governo está a ver se foge a não cumprir com aquilo que se comprometeu, mas nós estamos sobretudo a falar de opções políticas, porque há meios, há recursos, é preciso de facto é que haja essa vontade
para dar concretização a este conjunto de medidas e a este caminho que é de facto tão necessário. E o Orçamento de Estado para 2024 tem essas possibilidades. Aliás, até teria mais, numa perspectiva de se pôr fim a um conjunto de benefícios fiscais que foram atribuídos em 2024. Estamos a falar de 1.600 milhões de euros, só para dar este exemplo, que são receitas que, por opção política desses partidos, se abdicou dessas receitas, mas que elas são necessárias, de facto, para garantir serviços públicos, mas também para dar esta resposta. O problema aqui não é uma questão financeira, obviamente que tem impacto, mas a questão aqui não tem a ver com isso. A questão é saber se há, de facto, vontade política para resolver estes problemas, e nós consideramos que tem que haver. Vamos nos bater por isso. O fim das manifestações de interesse é um erguer de um muro? Nós vemos com muita preocupação, de facto, este conjunto de opções e estes anúncios por parte do Governo, porque é, de facto, numa perspectiva de promover a imigração ilegal. Aquilo que significa aquele conjunto de anúncios, o resultado vai ser esse. Aliás, já vimos isso no passado, e o que é que significou, de facto, do conjunto de imigrantes no nosso país em situação de irregular. Nós não queremos que seja esse o caminho e aquele que deve ser a perspectiva, e, portanto, este conjunto de anúncios por parte do Governo colocam, de facto, em cima da mesa essa perspectiva da promoção da imigração ilegal, com tudo o que isso significa, e é importante depois também colocar isto no plano de colocar essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade e o que significa de exploração desses trabalhadores. Estamos a falar de pessoas que procuram Portugal para uma vida melhor, como muitos portugueses procuram outros países para uma vida melhor, e que deste modo ficam muito mais, ou seja, o aumento da exploração pode ser, de facto, um caminho aqui que está a ser colocado. Nós já conhecemos condições de trabalho em que muitos destes imigrantes estão, que são, de facto, inaceitáveis no nosso país. E, portanto, não só de longos trabalhos, né? O nível de exploração e o aproveitamento. E, portanto, essa é uma grande preocupação que temos. O caminho não pode ser esse. O caminho é de garantir os direitos. O caminho tem que ser, de facto, da integração e do acolhimento destas pessoas. Mesma questão, Fábio. É um muro que se está a fazer, retirar as manifestações de interesse e, acima de tudo, colocar o ónus na capacidade de recrutamento, ou seja, ser o Estado a decidir onde é que vai recrutar e quem é que vai recrutar. É um muro, e essa política migratória, que o Estado supostamente escolhe quem é que vem para Portugal, já falhou no passado em Portugal e falha em todos os países. O que ela faz é promover a mão de obra irregular e a sobreexploração. É assim em todo lado. E não a qualificação, ou porque a qualificação aqui não é um tema? Não, ainda bem que me faz essa pergunta, porque isso é outro mito. Porquê é que a mão de obra qualificada portuguesa imigra para o centro da Europa? Porquê? Os salários são baixos. O PS e o PSD promoveram uma economia de baixos salários, de mão de obra intensiva. Estão encantados com a turistificação do país, por isso é que promoveram a especulação imobiliária. O licenciado em Portugal tem dificuldade em arrendar casa. Um doutorado em Portugal tem dificuldade em encontrar um rendimento que faça face às suas despesas. E muitos deles acabam por emigrar para o centro da Europa, ou para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, etc. Nós exportamos quadros qualificados. Porquê é que exportamos quadros qualificados? Porque as condições de vida em Portugal são más. Porque a casa é cara e porque o salário é baixo, resumidamente. E depois ficamos contentes quando eles triunfam, porque têm qualificação, porque a Universidade Portuguesa é boa, porque o nosso sistema de ensino é bom. O que o Governo está a fazer é conversa, é puro marketing. Portugal não vai importar mão de obra qualificada com baixos salários. Isso não existe. Porquê é que um engenheiro informático há de vir para Portugal se pode ir para a Alemanha? É disto que se trata. A fechar as manifestações de interesse, o que nós vamos assistir novamente é a criação e o fortalecimento de circuitos de imigração irregular controladas por máfias em que os imigrantes são sobreexplorados. É o exemplo
espanhol a reproduzir-se no Alentejo. É nós recordarmos do que é que foram as situações que nós todos aqui nos lembramos certamente dos imigrantes do leste europeu a viverem de forma irregular nas obras, com medo que a polícia os detectasse para depois serem expulsos. Nós todos lembramos do caminho legislativo que fizemos para acabar com essa indignidade. Obras fundamentais do Estado português, como as acessibilidades, as pontes, a requalificação que foi feita no âmbito da Expo 98, os estádios de futebol, o metro do Porto, todas essas grandes obras dependeram de mão de obra irregular. E o Governo sabe que assim vai ser. O Governo já admitiu que as obras que anunciou do aeroporto, as acessibilidades do aeroporto, novamente o alargamento do metro do Porto, o metro de Lisboa, atrairá naturalmente, porque há oferta de emprego, porque há falta de mão de obra em Portugal, milhares de trabalhadores estrangeiros que entrarão de forma irregular porque se acabou com as manifestações de interesse. E então o Governo admite, e está no plano, criar o que se chama, que é um péssimo mecanismo, uma péssima forma do Estado funcionar, que é chamada regularização por decisão discricionária da administração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um conjunto alargado de trabalhadores estão de forma irregular, o Estado vai identificá-los e vai regularizar milhares de imigrantes. Porquê? Porquê é que nós não mantemos o canal das manifestações de interesse, em que o Estado português sabe quem é que cá está e assegura que tem direito, que tem acesso, que são protegidos e que estão defendidos? Caso contrário, os problemas da precariedade habitacional vão se tornar ainda piores, porque se um trabalhador vem para Portugal trabalhar de forma irregular, tem que dormir em algum lado e vai dormir outra vez. Vamos novamente assistir à generalização dos contentores clandestinos onde a mão de obra imigrante trabalha. Nós queremos ser esse país. Eu não quero que Portugal seja isso. Nós somos um país de imigração. Fomos de forma clandestina, irregular, para a França, para o Luxemburgo, para a Alemanha, para a Bélgica. Toda a conversa que se está a fazer em relação aos imigrantes que vêm da Ásia, nós já o ouvimos na Europa. Sobre os portugueses que vivem de forma precária nas bidonville, que roubam os empregos aos locais, que não se integram. Nós todos conhecemos essa conversa. Há excelentes teses de doutoramento. Aliás, até uma excelente reportagem da TSF sobre as comunidades imigrantes que se juntaram para criar rádios locais. Ainda hoje existem. A história da Rádio Alfa. Há imensa memória disso, da imigração portuguesa para os Estados Unidos, para o Canadá, para o centro da Europa. E nós sabemos o que é que sofremos. O pior que podemos fazer é não aprender da nossa história, da nossa memória, da nossa imigração e não aprender com os erros da imigração nos anos 90 e nos anos 2000 e achar que desta vez vai correr bem. Repare que houve um dirigente de uma associação patronal do setor da agricultura que recordava, quando queria contratar de forma regular um trabalhador há uns anos, demorava 11 meses para um visto de trabalho. Como é que se faz? Quem percebe um bocadinho da agricultura sabe perfeitamente, não se pode esperar 11 meses para contratar um trabalhador quando é uma área de atividade que depende da sazonalidade. Isto foi feito para falhar. E isso é o problema. É que o Governo preferiu agradar à agenda e à retórica da extrema-direita em vez de corrigir os problemas criados pelo Partido Socialista. O que aconteceu com a AIMA, com a forma como a AIMA foi criada, a forma como se deixou arrastar todos esses processos, é para nós incompreensível. Isto é uma catástrofe administrativa que urge ser resolvida. Mas o que nós estamos a criar são novos problemas. E cá estaremos para fazer o balanço e cá estaremos para insistir que um mecanismo como as manifestações de interesse de regularização permanente seja garantida, porque Portugal tem que acolher bem quem já responde pela economia. Nós não podemos ter uma visão utilitária dos imigrantes, temos de ter uma visão humanista e nós não podemos aceitar que a economia portuguesa dependa de mão de obra irregular, sujeita às piores das práticas e dos abusos laborais. Paulo, só para terminar, houve da parte das comunidades imigrantes, das associações que as representam, pedidos nesse sentido, ou isto foi sujeito a algum teste da parte? Concordam com os imigrantes, os imigrantes e as pessoas que estão à espera esta regularização querem esta aceleração, este processo extraordinário? Bom, aquilo que nós vemos são de facto um conjunto de migrantes, se calhar podemos até dizer alguns em situação de desespero, porque não sabem como é que vai ser a sua vida no dia a seguir. São várias as imagens de filas de espera às portas da AIMA,
para procurar resolver os seus problemas. Nós tivemos, já agora, mas indo à sua questão no concreto, nós tivemos a oportunidade, até no quadro das jornadas parlamentares que realizámos em maio passado, de ter um encontro com imigrantes, e estas questões foram das questões que mais nos foram colocadas, que é a procura das pessoas para resolver o seu problema, de tudo fazer e não terem respostas. Não terem respostas, de facto, para essa resolução. E foi também a partir daí, aliás, esta nossa iniciativa até foi anunciada nessas nossas jornadas parlamentares, agora em maio passado, exatamente para procurar dar essa resposta a essa, de facto, essa situação que as pessoas estão com mãos e pés atados, porque, por um lado, é-lhes vedado um conjunto de contrato de trabalho, contrato de arrendamento, até uma conta bancária. Em rigor, não são cidadãos. Não é? Não são reconhecidos como cidadãos. Mas Sim. a verdade é que, de facto, não o conseguem e, portanto, aquilo que nós procuramos é, de facto, resolver este problema. Com esta iniciativa é resolver um problema concreto que temos neste momento no nosso país. Vamos mudar de tema e vamos passar para sexta-feira para a interpelação que o Bloco de Esquerda vai fazer ao Governo, propondo um plano de emergência para o plano de emergência que o Governo anunciou para a saúde. É só ironia ou é uma verdadeira disponibilidade do Bloco de Esquerda para apoiar o Governo do PSD e do CDS para resolver este problema? O Bloco de Esquerda quer apoiar os utentes e as utentes portugueses e portuguesas, porque nós ouvimos toda a campanha eleitoral, o Governo, a AD, disse que iria iniciar um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde num prazo de 60 dias. Assistimos ainda a um curioso debate parlamentar em que é marcado pelo PSD para anunciar o anúncio de um plano de emergência, e agora conhecemos o plano de emergência. E não é plano de emergência nenhum. É um plano de negócios, ou seja, quer drenar mais meios públicos para a saúde privada, e é uma atrapalhada ao que o SNS diz respeito. E é isso que nos preocupa. Porque nós assistimos ao contínuo encerramento das urgências, à Ministra a escolher atacar as administrações hospitalares, que é uma coisa incompreensível. O que nós precisamos agora é garantir que todos os operadores do Serviço Nacional de Saúde estão disponíveis, motivados a trabalhar de forma organizada para enfrentar o verão, que nós sabemos que é sempre uma altura sensível, porque aumenta a população em Portugal, por força do turismo, o regresso dos imigrantes, os próprios profissionais de saúde têm direito às suas férias, portanto é sempre uma área sensível. E isto liga-se a vários folhetins que mostra que o Governo tem tratado a saúde com os pés, o que é uma irresponsabilidade completa. Independentemente da opinião que cada pessoa tenha sobre a direção executiva, nós fomos críticos da forma como o anterior Governo geriu o Serviço Nacional de Saúde. Como é sabido, o Bloco teve um conflito de altíssimo perfil com o Governo, chumbou um orçamento do Estado porque ele não respondia ao Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente a vida deu-nos razão. O SNS está numa situação muito crítica e exige políticas sérias e previsíveis. Ou seja, investimento público e fazer a paz com todos os profissionais de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos. É preciso rever as suas carreiras e pagar-lhes o que lhes é devido. Dito isto, o Governo pediu um extensíssimo relatório à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, na altura dirigida por Fernando Alexandre, por dizer que Fernando Araújo, peço imensa desculpa, Fernando Alexandre é o Ministro da Educação, agradeço a correção por Fernando Araújo, que o fez no curtíssimo prazo de tempo, 400 páginas, um extensíssimo relatório, que ele era supostamente essencial para o Governo tomar medidas. A Ministra não foi sequer à apresentação do relatório. Pelo que sabe, nada daquele relatório foi vertido para as decisões que o Governo tomou. Depois disso, decidiu abrir guerra com as administrações hospitalares, culpando-as pela falta de meios. Apresentou uma escala de disponibilidade dos hospitais cheia de erros. Soubemos, entretanto, que temos as administrações hospitalares a gerirem, nomeadamente na região de Lisboa, as disponibilidades e as escalas para garantir que todos os utentes urgentes têm acesso aos tratamentos devidos em grupos do WhatsApp. Isto é uma catástrofe. O plano de emergência não trata de emergência nenhuma. Portanto, nós marcámos este debate
para demonstrar o que é que o PSD e o CDS querem de facto fazer ao Serviço Nacional de Saúde, que é desmantelá-lo, e para deixar muito evidente uma coisa: achar que se contrata tudo no privado e com isso se melhora o Serviço Nacional de Saúde é um erro. O que é que nós estamos a assistir? Ao crescimento das listas de espera no setor privado. Porque como se drena cada vez mais meios, não se aumenta a disponibilidade da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Muito pelo contrário, transferem-se listas de espera. Por isso é que nós precisamos de contratar mais médicos, pagar-lhes o que lhes é devido, porque a sua função é essencial, é da saúde que se trata, e de fazer os investimentos necessários para aumentar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. O que o Governo quer fazer não é nada disso. É o contrário. Aliás, achamos mesmo que a saúde é a área em que o Governo tem revelado mais incompetência, e a Ana Paula Pardo Martins não tem um dossiê em que se possa reconhecer, independentemente das divergências que cada partido possa ter em relação ao Governo, que tenha estado bem. A forma como tem lidado com as administrações hospitalares mostra isso. A forma como tem destratado as necessidades para o verão demonstra isso. E nós esperamos que, apesar disso, porque é da saúde dos portugueses e das portuguesas que nós estamos a falar, que o Governo corrija e inverta o rumo para garantir que nós não temos um verão atribulado no Serviço Nacional de Saúde. Paulo Santos, a saúde precisa de um plano de emergência ou de um plano estrutural para resolver o problema? Olha, diria que são necessárias medidas urgentes e imediatas, mas são precisas também medidas estruturais de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Medidas urgentes e imediatas, em que sentido? Um dos principais problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado é a falta de profissionais de saúde. E faltam profissionais de saúde porquê? Porque não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados, procuram melhores condições para si fora do país, noutras entidades. Então, como é que se combate isto? Como é que se resolve este problema e como é que se fixa profissionais no Serviço Nacional de Saúde? É valorizando as suas carreiras, valorizando e eles voltam? Eles os regressam seus salários. Ou aderem ao Serviço Nacional de Saúde? É garantia de condições de trabalho. Ouça, basta médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Aquilo que é conjunto, cada um com as suas especificidades, é certo. Mas aquilo que nós ouvimos dos profissionais é a valorização da carreira, é a valorização dos salários, é a garantia de condições de trabalho. E olhamos para aquilo que foi anunciado por parte do Governo na área da saúde e no que diz respeito aos profissionais de saúde não há uma medida para valorizar as carreiras e os salários. Aliás, até as reuniões marcadas agora na negociação têm vindo a ser adiadas. Eu creio que isto é um sinal e um péssimo sinal. É um péssimo sinal de quem não quer resolver de facto estes problemas estruturais, porque horas extraordinárias, incentivos, pagamentos à peça, prestações de serviço, está lá isso tudo. Mas não é isso que fixa aos profissionais de saúde. Porque isso ainda vai contribuir para que, se calhar, muitos mais, infelizmente, saiam. Porque esta é que é a realidade com a qual estamos confrontados. Porque se não houver, de facto, esta valorização de carreiras, dos salários e destas condições de trabalho, nós colocamos isto porquê? Porque precisamos dos profissionais de saúde. Primeiro, é um direito deles, naturalmente, enquanto trabalhadores. Mas só pela fixação dos profissionais de saúde é que conseguimos atribuir o médico e enfermeiro de família, conseguimos reduzir os tempos de espera nas consultas, nas cirurgias, nos tratamentos, nos exames. Se consegue garantir que as escalas para o funcionamento dos serviços são de facto totalmente preenchidas, coisa que não tem acontecido agora. Eu recordo-me até que na altura do governo do Partido Socialista o PSD também fazia muito ruído com este encerramento rotativo que ia havendo das urgências. E o que é que está a fazer? É a mesma coisa. Tal e qual a mesma coisa. Não resolve problema nenhum. E achar-se, não é? Porque aquilo que está em cima da mesa, naquele programa que o Governo, naquele plano que o Governo anunciou, não há também uma medida para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. O que há muito é de transferir a prestação de cuidados para os grupos privados. Uns aprofundando aquilo que já se fazia, de cirurgias, de consultas, de exames, sim, e escancara totalmente as portas ao nível dos cuidados de saúde primários. Mas isso com plano de emergência não pode ajudar a aliviar?
Estou a Isto perguntar. não resolve nenhum problema. Não resolve nenhum problema, porque aquilo que nós precisamos não atalha nenhum problema de fundo. Só vai agravando, contribuindo para a destruturação, para a desintegração, para a fragmentação do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que permite garantir que os utentes têm acesso aos cuidados de saúde é, de facto, um Serviço Nacional de Saúde com os meios que são necessários, quer do ponto de vista dos profissionais de saúde, sendo dotado o número de profissionais de saúde necessário, quer do ponto de vista dos investimentos, sim, porque é necessário investir no alargamento da resposta, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares. Só para lhe dar este exemplo, tem vindo a reduzir ao longo dos anos o número de camas de agudos dos hospitais, mas elas deixaram de ser necessárias. Não, porque as camas dos hospitais privados têm vindo a aumentar. E, portanto, não aumentariam, porque dos grupos privados, aquilo que colocam, aquilo que é a sua prioridade não é a saúde, é a doença. E aquilo que procuram é a maximização do seu lucro. E, portanto, esta redução da capacidade do Serviço Nacional de Saúde tem tido esta consequência. Portanto, não é aqui que vai haver a solução para os problemas. Aquilo que é preciso, não se compreende é que, tendo o PSD e o CDS colocado a saúde, dizendo que eram necessárias respostas, que até era necessário um plano de emergência. Passaram estes meses e o desenvolvimento daquilo que é necessário não se vê, não há. Aliás, que é o processo negocial com os representantes dos trabalhadores para, de facto, resolver estes problemas, porque é isso que falta. Eu vou ainda lhe dar mais um exemplo, que se prende com o seguinte. Mesmo quando, ou seja, a prestação de cuidados de saúde não é um ato isolado. É necessário um acompanhamento, não é porque se faz uma consulta que se resolve um problema ou se a situação de saúde for mais grave, é preciso acompanhamento. Uma cirurgia exige acompanhamento, uma cirurgia de oncologia exige acompanhamento, exige tratamentos posteriores. Onde é que isso está previsto? Não está. E, portanto, isto era para os olhos somente com um objetivo: favorecer os interesses destes grupos privados, que há muito ambicionam, de facto, de ter ainda mais recursos financeiros por via do orçamento do Estado. E não se resolve nenhum problema das pessoas. Podemos dar um outro exemplo, eu creio que já o dei aqui, no período da Covid, as grandes unidades hospitalares dos grupos privados punham à porta papel a dizer: não se aceitam grávidas com Covid. Então, mas a preocupação é a saúde? Aonde? Não, a preocupação é a obtenção de lucro. E, portanto, não é isso que resolve. E por isso é que nós temos também propostas concretas. Aliás, apresentámos logo no início desta legislatura também um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, em que colocamos estas questões, que é necessário, de facto, um regime de dedicação exclusiva para os médicos e enfermeiros, para os fixar, que é necessário valorizar carreiras, que é necessário também alargar a resposta em termos de rede de urgências. Essa é uma questão que muitas das vezes é colocada de uma forma que não é correta, porque se houver resposta para doença aguda ligeira ao nível dos cuidados de saúde, com atendimentos, agora a designação não importa, com entendimentos complementares, com uma rede de urgências que permita dar essa resposta, de facto é isso que permite que os hospitais se possam dedicar às situações mais complexas, mas também sobre isto não há nada. E, portanto, este é um caminho, de facto, por parte deste governo, desde que me diga sem surpresa. Não constitui nenhuma surpresa, porque olhando para aquele programa, quando foi apresentado por parte do governo do PSD e do CDS, estava lá, claro, qual é que era a opção política e, portanto, aquilo de facto é que estamos perante uma clara opção por parte deste governo deliberada de atacar os profissionais de saúde nos seus direitos e de avançar numa opção, de facto, de fragmentação e de estruturação do Serviço Nacional de Saúde somente para favorecer os interesses dos grupos privados. Se a Ministra da Saúde ou o Ministro dos Assuntos Parlamentares, quem quer que esteja no debate de sexta-feira de manhã, pedir ao Bloco alternativas àquilo que está em curso, o Bloco tem alternativas para apresentar? Claro que sim, o Bloco tem um vasto património da defesa do Serviço Nacional de Saúde, da garantia universal do acesso a cuidados de saúde por quem vive em Portugal. O que nós precisamos
é de chegar a acordo com todos os profissionais. Nós precisamos de garantir que os profissionais que formamos em número suficiente, querem ficar no SNS e querem, sobretudo, ficar em Portugal. Isso temos que começar por aí. Segundo, que os sucessivos planos de investimento, nomeadamente, um exemplo, o novo Hospital de Lisboa. Há quantos anos é que nós discutimos o novo Hospital de Lisboa? Como ele é necessário. A região de Lisboa é uma das onde há mais carência de oferta do Serviço Nacional de Saúde. Por isso nós temos um património de propostas, temos um historial de conflito com governos do Partido Socialista e do PSD, que são responsáveis pela degradação do Serviço Nacional de Saúde e pela degradação dos acessos a cuidados de saúde em Portugal. Nós não achamos que seja aceitável desistir da ambição de Portugal garantir o médico e o enfermeiro de família a todos os utentes. E que isso não se deve fazer com o apagamento das listas de utentes. O PSD no passado criticou essa medida, e bem, nós também o criticámos, que o PS estava a implementar, mas agora está a fazer a mesma coisa. Nós não podemos, na Secretaria não se resolve o problema dos acessos à saúde. Portugal tem os recursos e os meios necessários para garantir um serviço público de saúde universal que trata toda a gente por igual. É uma razão de orgulho da nossa democracia. Apesar de todos os planos, de todas as medidas que foram feitas para o seu desmantelamento, ele tem resistido e tem resistido muito por causa da dedicação e da noção de serviço público que muitos dos seus profissionais têm. Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos técnicos continuam no Serviço Nacional de Saúde porque sabem o papel essencial que desempenham. E se nós não cuidamos de quem cuida, nós desmantelamos uma das maiores conquistas e de maiores razões de orgulho nacional, que é o facto de um pequeno país como Portugal ter melhores indicadores de saúde que os Estados Unidos da América. Deputados Paula Santos, Fabiano Figueiredo, agradeço aos dois a presença neste Conselho de Líderes da TSF. O plenário tem 3 reuniões esta semana. Quarta-feira, o debate com o Primeiro-Ministro, que na primeira parte é de política geral e na segunda de preparação do Conselho Europeu. Depois, na quinta-feira, o debate do PCP sobre migrações e na sexta-feira o debate do Bloco sobre Saúde. Aqui no Conselho de Líderes está concluída a 7ª reunião, próxima com outros protagonistas na próxima terça-feira, à hora do almoço, em direto na rádio e em tsf.pt. Tudo o que se passa na TSF. O Conselho de Líderes com a moderação de Nuno Domingos. Vamos para a edição das 2.